Brasileiras e brasileiros, o meu abraço. Fazia dias que a gente não tinha uma prosa, mas não é que eu estivesse viajando. Esse privilégio não é para chefes de Estado que são instituídos pelo povo para trabalhar. Isso aí é privilégio do Bolsonaro, que gastou 1.100.000 no primeiro mês de espetáculo de governança. Eu não tenho esse privilégio. Não recebi os meus proventos desde o mês de dezembro até dezembro do ano passado. Mas estou informado de que o Temer também não pegou. Está lá. E eu vou querer esse dinheiro agora a partir da próxima semana, inclusive o cartão de crédito. Ou, aliás, o cartão corporativo. Me informaram que a esposa do Bolsonaro compra 2 vestidos por dia. E eu estou mantendo o governo do país, que sou eu que estou governando o Brasil, do meu bolso, e também as expensas do meu pessoal intervencionista que estão com a gente. Isso vai se acabar. Já coloquei hoje as pessoas envolvidas nisso aí, que eu não quero mais. E eu disse que não quero mais porque as minhas tropas do socorro humanitário estão prontas, estão prevenidas, só esperando o grito. Eu, como experiente da vida, é claro que não me entusiasmo com guerra, com briga. Eu me entusiasmo com a paz, com o bom senso, e tenho tentado fazer com que os meus generais entrem nessa linha. E me informaram também sobre redes, fofocarada que está acontecendo aí no meio do meu povo. Como eu já falei aqui, eu sou o povo, sendo o povo, eu sou alarido do povo. Mas eu sou o povo no poder. Eu não sou o povo na fofoca, na maledicência. Não, esse eu não sou. Esse não é o povo no poder. Esse é o povo no subdesenvolvimento e na índole maligna que, infelizmente, identifica a nossa nação. Então, nessa área, eu posso ter os meus posicionamentos não pessoais, porque eu nunca tive posicionamento pessoal. São posicionamentos legais, morais e éticos. E principalmente em relação à minha família, como eu já falei aqui, em uma outra ocasião em que um sujeito se atreveu a colocar notícias sobre uma filha minha. E eu fui bem claro. Quem se atreve a fazer isso, eu costumo castrar. E tenho de informar agora para a nação, eu sou pai de 6 filhas. E eu não criei elas. Eu amparei como pai para que elas se criassem. Porque eu não tenho os filhos como minha propriedade. Mas sim, eu me considero anfitrião deles. Porque eu considero o ser humano pelo espírito, não pelo invólucro biológico. E aí eu, como anfitrião de 6 filhas divinas, são a minha vida. Eu não as criei. Elas se criaram sob o meu amparo.
Agora, o meu amparo foi efetivo e total. Quando elas pensavam que estavam donas do mundo, na verdade, tinha no mínimo, um pistoleiro por perto. E esse pistoleiro era bem pago. E até hoje é assim. Não pensem que na minha vida de risco, homem de guerra, não acontece nada na minha família, porque os anjos guardadores a protegem. Não. Eu confio muito em Deus. Mas eu sei que aquilo que está sob a minha responsabilidade não é responsabilidade dele. E a responsabilidade pela segurança da minha família é minha. E como eu não posso estar ao redor deles, é claro que eu tenho os meus pistoleiros. Falo bem claro, pistoleiros. São profissionais do gatilho. E eu pago essa gente, homens da minha confiança. Porque o pistoleiro profissional merece muito mais confiança do que essa corja de bandido toda que está sobre vocês aí como presidente da república, deputados, governadores, tudo uma corja de safado. Não vale o calcanhar de um pistoleiro meu. E porque a minha vida é pautada desse jeito, eu não tenho razão para não ser afável, para não ser amável, porque eu aprendi na escola. E a vida me ensinou que isso é verdade. Ninguém pode se fazer mal, porque às vezes tem de ser bom. Como ninguém pode ser totalmente perverso, porque às vezes tem momento de humanismo. Agora, uma coisa todo ser humano pode ser: justo. E para mim ser justo com alguém, eu tenho que começar a ser justo comigo mesmo. Eu posso perdoar. Agora jamais admitirei que um dia eu tenho de perdoar a mim mesmo. E isso não é conversa mole. Hoje ainda, na área militar, eu fiz meus generais lembrarem que na intervenção, no dia 19 de junho de 2012, eu assinei ao Exército o compromisso de ser morto e não preso se conduzisse a nação a erro pelo caminho que a Constituição estabelece. E se precisasse de socorro, não era para me socorrer, era para prender. Eu não me admito assumir coisas que eu seja incapaz de fazer. Então, quando eu assumo, eu não vejo ninguém superior a mim em nada. Porque quando eu assumo a coisa é porque eu conheço. E é porque eu dou conta do resultado. E dou conta do resultado porque eu não tenho problema nenhum com as minha família. Minhas 6 filhas, hoje são 16 ou 17. A minha família, que eu gerei com as minhas esposas. A minha família, do meu pai e da minha mãe, hoje dá umas 1000 pessoas, talvez mais. E nós somos muito unidos. E todos do meu jeito. Somos judeus sarracenos, os leões de Israel. Os homens, os guerreiros do deserto. Nós temos a guerra no sangue. E minhas filhas sabem disso. Elas vivem tranquilas porque vivem em segurança, segurança plena. E nessa segurança plena, eu tenho meus pistoleiros, sim. Se alguém achar ruim, procure me incriminar.
ninguém se atreva a marotear para uma filha minha ou querer difamá-la em qualquer coisa, porque esses meus homens, eles são absolutamente invisíveis. Mas como eles são invisíveis, é claro que são como uma peste ruim, um furacão. Passa, deixa o vestígio, não deixa rastro. Este é o vosso peão. Não foi a minha filha que me falou, mas me contaram que teve um sujeito que se atreveu em redes sociais aí a marotear para ela. Então esse sujeito que fica sabendo. Eu tenho meus pistoleiros que cuidam das minhas filhas. Por isso elas são absolutamente seguras. Minhas filhas, minhas netas, mulheres divinas, meninas divinas, que são a minha própria vida. Eu não faço parte de grupo nenhum, já falei aqui várias vezes. O meu grupo é entre estadistas. A cúpula desse meu grupo é constituída comigo, presidente Putin, presidente Trump, presidente Jinping e por aí afora. Os estadistas da União Europeia, do Estado de Israel. Então, esse é o meu grupo. Quanto redes sociais, comitês, essa invencionista toda, eu não condeno, mas eu não tenho tempo de participar dessas coisas. E nem preciso disso também. Eu estou hoje na presidência da República, executando a Constituição que eu escrevi. Alicerçado nas Forças Armadas, porque quando as instituições se acabam, então a gente tende a se alicerçar no exercício da lei, na bala. E a bala legalizada está ao disparo pela polícia e pelas Forças Armadas. No caso da execução da Constituição, são as Forças Armadas. Mas eu sofri uma traição, não das Forças Armadas. 46% da força terrestre está sob o meu comando. E esperando o meu grito. Estão prontinho. Mas eu sofri uma traição de parte do general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas. O estado de miserabilidade humana do sujeito já diz tudo sobre a pessoa. Não preciso falar mais nada. Agora eu censuro o restante dos meus generais se submeterem a esse elemento. Mas aconteceu, se submeteram. Não os condeno por isso. A minha proposta é de que, enquanto eu ainda tenho disposição para carinho, aproveite que os braços da nação estão abertos em mim. Agora está em contagem regressiva. As Forças Armadas precisam de um expurgo nas cúpulas. As tropas não se confundem com os generais. Embora mereçam censura,
Porque o homem que aceita hierarquia cega não é absolutamente confiável. O homem que tem humildade, que tem caráter, que tem honradez, ele sabe os limites do superior a respeito dele. Então, nessa parte, as minhas tropas merecem censura. Mas como são as tropas que eu tenho, eu os absorvo para reeducá-las e reestruturar as Forças Armadas. Não vamos mais ter hierarquia cega, porque enquanto nós tivermos hierarquia cega, nós temos tropas sujeitas a serem transformadas em jagunços e capachos de bandidos, como os comandantes militares fizeram das minhas tropas durante estes 13 anos em que se submetem ao terrorismo de bandidos que submetem o país. Todos os generais sabem disso. Eu sou absolutamente claro com todos. Então, o que está ocorrendo nestes dias agora é um momento nervoso de homens armados. Os golpistas do golpe militar terrorista engendrado pelo general Vilas Boas, de um lado, e eu com o socorro humanitário de outro. E pelas avaliações dos engenheiros de guerra, eu acho que exagerei no socorro humanitário. Eles dizem que eu comando forças capazes de acabar com a rebeldia nas Forças Armadas brasileiras, no máximo em 4 horas e meia. Eu sou o presidente constituinte do Brasil, chefe de Estado, na administração de um patrimônio de 243 trilhões de dólares para ser empreendido, com 985 trilhões de dólares no bolso para esse empreendimento. Então vocês imaginam o que é o custo de um socorro humanitário militar diante dessa possibilidade financeira da nação sob a minha administração. Dessa capacidade financeira, a semana passada eu entreguei ao Exército, à Marinha e à Aeronáutica 800 bilhões de reais requisitados ao fundo, ou seja, ao lastro de emissão do Tesouro. Não vou me aprofundar nisso, porque eu ainda não estou dentro do Palácio do Planalto. Ele está invadido por bandidos, ladrões do país, genocidas. E é claro que eu não posso ser claro com essa gente. Então tenho de falar às vezes por metáforas. E dou esses esclarecimentos porque eu sei do grau de burrice deles, que eu aprendi na escola. Bandido só é astuto, mas não é inteligente. E não sendo inteligente, ele não tem capacidade de fazer equações complexas. E daí ele não tem capacidade de equacionar um sistema financeiro com a complexidade que o mundo dos nossos dias está a exigir. Isso é coisa para mim e para os velhinhos que fazem parte das hostes de inteligência, que não se misturam com esse
povo que está aí no poder, nem no Brasil, nem em lugar nenhum, porque a civilização está apodrecida. Nós no Brasil estamos com todo cuidado para que esse projeto, que nós levamos 14 anos para concluí-lo, se efetive em benefício da humanidade toda. Este é o meu momento agora, não é o vosso momento, porque o chefe de Estado só passa preocupação para o seu povo quando ele é um malaco, como são esses que o Brasil vem tendo, desde que o meu grande e saudoso presidente João Figueiredo saiu pelas portas do fundo do Palácio do Planalto, me decepcionando, é claro, porque eu era contra aquilo. E ele reconheceu que eu estava certo. Desde aquele dia até hoje, ou seja, até o dia 29 de dezembro de 2017, quando o povo me instituiu chefe de Estado no Brasil, não houve mais um presidente confiável. Só malaco, vagabundo, cada um mais ladrão do que o outro, mais bandido do que o outro, transformaram o país nesta tragédia que está nas minhas mãos hoje. E que eles não resolveriam mais. O país nas mãos deles ia acabar numa guerra civil. Uma guerra civil que o general Chagas sempre diz. Sabemos quando começa, mas não sabemos em que forma o país vai resultar nela. Eu já evitei isso. Já debelei todos os perigos de uma guerra civil nesses tempos. Mas para evitar isso, o tabuleiro do xadrez teve de me colocar na situação em que nós estamos. Os meus generais, de um lado, como traidores da pátria, e como traidores da pátria são infratores da Constituição, que é a maior lei do país, e quem infringe a lei é bandido, e como bandidos eu tenho de encará-los. Agora, encarando como magistrado de Estado, não como policial acusador, e como magistrado de Estado, a justiça se faz diferente. A justiça se faz pelo perdão que a nossa Constituição institui como dogma da civilização brasileira no direito à anistia. Havendo direito à anistia constitucional, é claro então que o perdão é o primeiro instrumento na justiça do foro de soberania. E é isso que nós estamos exercendo agora. Tenho de falar claro, porque assim como eu estou dizendo, meus generais me traíram, e como traidores são os malacos, eu estou exposto a eles, para eles também me dizerem a mesma coisa, se puderem. Se puderem, dentro da Constituição, dentro da Lei de Segurança Nacional, dentro, enfim, das estruturas legais, morais e éticas da vida civilizada. Estou exposto. São bandidos, apátridas, genocidas, ladrões do país. Não porque as entranhas do exército tenham lá suas coisas que vão vir à tona, é claro, mas porque é lição do direito penal. Quem se associa a bandido ou a quadrilha de bandidos se faz parte nos crimes por eles praticados. E em relação aos meus generais, a coisa se agrava, porque eles transformaram as minhas tropas em jagunços capachos de bandidos. Que é a pior das espécies
na marginália. Eu tenho pistoleiros, eu falei. Pistoleiro não é jagunço e não é capacho. Eu jamais teria um jagunço, um capacho ao meu lado, muito mais para cuidar das minhas filhas. Tenho pistoleiros. E eu estou esvaziando o sistema penitenciário do Brasil. Já requisitei perante o Supremo Tribunal Federal e perante as varas de execuções penais o estoque de condenados no sistema carcerário brasileiro. Vou usá-los todos, vou transformá-los todos na máquina de segurança pública do Brasil. É claro que, sob minha inteira responsabilidade pessoal, essa população vai ser a minha população na força de segurança pública do Brasil. Como também estou abrindo 1 milhão de vagas nas Forças Armadas. Eu falo como comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas. Porque ser sincero é a primeira manifestação de amor. O covarde não é sincero. O covarde enfeita, o covarde cria engenharias de conceitos absurdos sobre as vítimas. Mas eu não me confundo com essa espécie. Senão não seria o chefe de Estado da 5ª maior nação do mundo, da mega potência econômica em riquezas naturais a serem empreendidas da terra. Não me confundo com covardes e com gente que não tem zelo pela sua integridade moral. Integridade moral compreendendo honradez e caráter. Do jeito que o Mestre Jesus, meu primo, ensinou e até hoje o mundo não aprendeu. Seja honesto, pelo menos ao nível de o sujeito que te bater na face direita, você mandar que ele bata na esquerda também. Porque se ele não te bater na face esquerda, jamais ele baterá na face de ninguém. Ainda não entenderam a mensagem do Mestre. Parece que me cabe agora começar a fazer a nação brasileira a entender isso. Eu estou exposto. O general Vilas Boas, com os generais que o acompanharam, me bateu na face esquerda, na traição que cometeu contra a farda, contra a pátria. Mas, com o socorro humanitário, eu estou dizendo para ele, bata agora na direita. Não é para ele não bater mais em ninguém, porque é um miserável, ficar cruzado numa cadeira de roda, que o destino certo é o cemitério. E os generais que os acompanham, reconhecendo que eu tenho envergadura para comandá-los,
estão reintegrados ao meu amparo de comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas. Não tenho por que punir ninguém e nem por que demonstrar justicialismo contra quem quer que seja. As instruções que coloquei ontem ao general Heleno dizem a ele que não vou deslocar nenhum militar dos quadros em que eles estão, embora estejam ali ilegalmente. Mas eu tenho condições de legalizá-los. Não estou nem constrangendo o próprio Bolsonaro. Instruí o general Heleno de que ele pode sair voluntariamente do Palácio da Alvorada, pode desocupar voluntariamente todos os anexos da Presidência da República. Ninguém vai ser preso. Por mim, não. Não me responsabilizo por suas situações perante a Polícia Federal. Mas por mim ninguém vai ser preso, ninguém vai ser ofendido, porque o nome que eu tenho de chamar, criado por eles, é uma ofensa absoluta, como no impeachment que está contra o Bolsonaro, na Câmara dos Deputados. Um advogado me disse: quando o Estado acusa alguém de um delito, ele acusa o indivíduo autor do delito. Mas no caso agora do impeachment do Bolsonaro, por crime de falta de decoro, como é que o Estado vai apresentar a acusação, se ele é o próprio crime que o Estado tem de acusar? Essa é a situação de toda essa bandidagem no poder. E de acordo com a regra universal de direito penal que eu já citei aqui, todos os que se agregaram a ele estão na mesma situação. São o crime que cometeram. E o crime que eles cometeram é o crime contra a humanidade de mais de 11 milhões de pessoas assassinadas. Todos eles são responsáveis por esse crime. Então, que nome outro eu daria para esse povo? Só chamá-los pelo nome que eles próprios se construíram é um constrangimento para a gente mesmo. Eu não gosto de que pessoas tenham nomes tão feios assim. Mas, como jurista, autor da Constituição do Brasil, que é considerada a melhor do mundo, eu tenho de usar a educação jurídica, que é a verdade. A gente não pode tergiversar, a gente não pode imaginar. Tem de apresentar a coisa como ela é. E então eu tenho de dizer: bandidos, terroristas, apátridas, genocidas, ladrões do país. É um nome comprido, mas é o nome deles. Toda essa bandidagem no poder. Quem infesta poder executivo, poder legislativo, poder judiciário e por aí afora. Muito obrigado e Deus vos abençoe.